pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtos notáveis e fatoração de polinômios. Primeiro, o que é produto notável? Produto notável é o produto de polinômios que apresentam um certo padrão. Toda vez que a gente multiplicar esses polinômios, eles vão apresentar uma forma. E eu vou mostrar para vocês. O primeiro tipo é o quadrado da soma de dois termos. Ou seja, dois termos somados e elevado ao quadrado vai ter um padrão. Vamos ver qual que vai ser esse padrão. Primeiro, vamos fazer a multiplicação normal que a gente já conhece. Aqui a gente multiplica termo a termo. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado. A vezes B mais AB. Agora, B vezes A é BA ou pode ser AB. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos escrever AB. E B vezes B, B ao quadrado. Lembrando que a gente tem que considerar o sinal. Tudo positivo, ele ficou todo positivo aqui também, né? Então, vamos lá. No que a gente fizer a soma desses dois termos que tem a parte literal semelhante, vai ficar como? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E esse vai ser nosso padrão. Então, quando a gente vê um termo com essa característica, qual que vai ser o padrão? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos aplicar essa regrinha aqui para ver se vai dar certo? Então, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, que é o nosso primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aqui a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2 vezes 3, 6. 6x, eu só posso multiplicar os números, né? Mais 3 ao quadrado é 9. E esse é o padrão que a gente vai ter. Vamos ver se isso realmente é verdade? Eu vou fazer essa continha desta forma aqui em cima. Então, isso daqui é x mais 3 vezes x mais 3. Eu tô multiplicando esse termo duas vezes. Então, primeiro, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 mais 3x. 3 vezes x mais 3x. E 3 vezes 3, 9. No que eu junto os termos semelhantes aqui, que tem a parte literal igual, x ao quadrado, 3x mais 3x, 6x mais 9. Exatamente o que a gente tinha achado. Então, toda vez que a gente encontrar um polinômio com essa característica, o quadrado da soma de dois termos, eu posso aplicar direto essa regrinha. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos aplicar mais uma vez ela. Então, o quadrado do primeiro termo, nosso primeiro termo, 5b. Então, 5b elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Agora, aqui a gente tem que prestar bastante atenção que nós temos 5b ao quadrado, ou seja, tanto 5 quanto b está elevado ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25, e b ao quadrado, b ao quadrado. Aqui, 2 vezes 5, 10, AB ou BA, tanto faz, mais ao quadrado. Então, aplicando a nossa regrinha, fica mais simples de resolver a nossa multiplicação dos polinômios. Agora, vamos ver essa outra propriedade. Quadrado da diferença de dois termos, ou seja, a subtração de dois termos ao quadrado. Esse aqui era a soma, agora a gente tem a subtração. Vamos fazer a distributiva igual a gente fez aqui para a gente notar a regra. A vezes A ao quadrado. A vezes B, só que aqui menos B, então A vezes menos B vai dar
menos AB. A gente tem que tomar bastante cuidado com o sinal. Agora, menos B vezes A, menos AB. E menos B vezes B, menos vezes menos, mais. Então, mais B ao quadrado. Agora, vamos juntar os termos que possuem a mesma parte literal, que são esses dois. Vou repetir, A ao quadrado menos AB menos AB. Se eu devo 1, eu devo mais 1, quanto que eu vou ficar devendo? 2. Então, menos 2AB mais B ao quadrado. Então, no quadrado da diferença de dois termos, nós temos o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembra que aqui era mais? Aqui é menos. É a única coisa que vai mudar. Então, vamos aplicar a regrinha? Primeiro termo ao quadrado, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4y, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Agora, x quadrado menos, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 4, que é 8, 8xy, mais, aqui, 4 ao quadrado e y ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16y ao quadrado. E vamos fazer mais uma vez para a gente decorar a regrinha. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4a, mais a ao quadrado. Então, a nossa primeira regrinha era quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. A segunda regrinha, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, nós vamos ver a terceira propriedade, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, eu tenho a soma de dois termos vezes a diferença de dois termos. Vamos aplicar também a regrinha da multiplicação de polinômios. A vezes A ao quadrado. A vezes B, menos AB. Cuidado com o sinal que ele é muito importante. Agora aqui, B vezes A mais AB, porque é mais B vezes mais A. E mais B vezes menos B, mais vezes menos, menos B quadrado. Olha que interessante, aqui, eu devo 1, eu pago 1, eu não tô devendo mais nada, né? Então, sobrou o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, qual que é a regrinha do produto da soma pela diferença de dois termos? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos aplicar, então? O primeiro termo ao quadrado, qual que é aqui? 7x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui a gente não pode esquecer que a gente tem que distribuir o quadrado. 7 ao quadrado, 49. X ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa aqui, que tá vendo que é a diferença, também a soma pela diferença. Então, o primeiro termo, a ao quadrado, menos, que é a nossa regrinha, o segundo termo ao quadrado, 6 ao quadrado. A ao quadrado menos 36. Bem simples fica fazer as continhas dessa forma, né? A multiplicação de polinômios dessa forma. Agora, vamos falar um pouquinho sobre fatoração. O que é a fatoração? Fatorar é dividir um número em fatores que a gente conhece. Então, por exemplo, o 36, eu posso escrever ele 4 vezes 9. 4 vezes 9 não é 36? Assim como eu também posso escrever 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Lembrando que isso daqui é a fatoração por números primos, né? É como eu escrevo 36 em números primos, que é 2 ao quadrado
vezes 3 ao quadrado. E o 24, como que eu posso fatorar o 24? Posso escrever ele como 3 vezes 8? Ou posso escrever ele como 4 vezes 6? Estou fatorando o número 24. Agora, vamos falar, a gente relembrou o que é fatoração. Agora, vamos falar do fator comum. Qual que é o fator comum que tem nessa soma aqui? Vocês podem observar que aqui tem o 5 e aqui também tem o 5. Então, eu posso colocar ele em evidência, porque ele é fator comum. O que é eu colocar em evidência? Eu vou colocar ele e multiplicar pelo que sobrar. O que eu vou fazer? Eu coloquei o 5 em evidência, certo? Então, eu vou pegar esse termo aqui primeiro. 5 vezes 3 dividido por 5, vai me sobrar só o quê? Só o 3. Então, sobrou só o 3. Mais, que eu tô somando, aqui é a mesma coisa. 5 vezes 7, eu tô dividindo por 5, vai me sobrar o 7. Mais 7. Então, isso daqui eu fatorei e encontrei essa forma que fica mais fácil. Olha só, se eu fizesse a continha aqui, 5 vezes 3, a gente sabe que é 15. Mais 5 vezes 7, a gente sabe que é 35. Isso daqui dá 50, correto? Mas olha como fica mais fácil fazer assim. 3 mais 7, 10. 10 vezes 5, 50. Fica bem mais fácil da gente encontrar. E também serve para os nossos polinômios, né? Para os nossos monômios. Aí a gente analisa. Cada monômio aqui tem um fator comum. Qual o fator comum que vocês conseguem ver neles? Neste caso, é o 2. Então, vamos colocar o 2 em evidência. Quando eu coloco um termo em evidência, o que que eu faço? Eu tenho que dividir esse termo para ver o que que tá sobrando. Se eu colocar um 2 em evidência, então, nesse primeiro termo me sobra o A. Aqui no segundo termo, me sobra o B. E no terceiro termo, sobra o C. Essa é a fatoração deste polinômio. Agora, vamos fazer mais alguns para a gente conseguir pegar o jeito, porque essas coisas, só fazendo bastante exercício para a gente conseguir pegar o jeito. Vamos analisar aqui o que tem em comum nestes dois termos. Aqui eu sei que tem 4 e no 8 aqui eu também consigo achar um 4, porque vocês concordam comigo que 8 é 4 vezes 2? Então, tem um 4 ali no 8. Aqui tem x, aqui também tem x. Então, acho que então o fator comum entre eles é 4x. Vamos ver? Porque não pode ser 4x quadrado, porque aqui não tem x quadrado. E a gente não pode pôr y, porque aqui não tem y. Se for 4x nosso termo comum, então a gente vai fazer 4x quadrado dividido por 4x. 4 dividido por 4, que a gente estudou a divisão de polinômios, dá 1. E x quadrado dividido por x, lembra que eu tenho que subtrair os expoentes? 2 menos 1, 1. Então, sobrou só x. Então, vamos colocar aqui que sobrou só x. Mas, agora vamos ver o que sobra no 8xy dividido por 4x. 8 dividido por 4, 2. X dividido por x, não vai sobrar nenhum x, né? Sobrou só o y. Então, mais 2y. Essa é a forma fatorada desse polinômio, colocando o 4x, que é o termo comum, em evidência. Agora, vamos ver nesse. E agora? O 3 não pode ser. 3 eu tenho aqui e eu tenho um 3 aqui, porque vocês concordam que o 6 é 3 vezes 2, mas eu só tenho aqui 3. E aqui eu não tenho 3. Então, não achei nenhum número que eu pudesse colocar em evidência. Vamos pensar nas letras agora. Aqui eu tenho x quadrado, mas aqui eu não tenho x quadrado e aqui também eu não tenho x quadrado. Mas eu tenho x, x e x. Então, x eu tenho em todos. X eu tenho. Agora, vamos analisar o y. Aqui eu tenho y, y quadrado e y. Eu tenho y em todos, mas não tenho y quadrado, só tenho y. Então, vamos fazer o fator comum entre eles, xy. Então, eu pego 3x quadrado y e divido por xy. 3 dividido por 1, 3. X quadrado dividido por x é 2 menos 1,
vai sobrar só um x. X e y dividido por y vai dar 1. Então, não preciso colocar. Então, nesse primeiro termo, sobrou 3x. Mas, vamos analisar o segundo termo. 6xy ao quadrado sobre xy. 6 dividido por 1, 6. X dividido por x, 1. Então, não preciso colocar. Y ao quadrado dividido por y, 2 menos 1, vai ficar 1. Então, y elevado a 1. 6y é o que sobrou no meu segundo termo. E agora, cuidado que aqui nós temos o sinal de negativo. Então, menos 2xy sobre xy. Menos 2 dividido por 1, menos 2. X dividido por x, 1. Y dividido por y, 1. Não preciso colocar. Aqui sobrou somente o menos 2. Essa é a nossa forma que a gente coloca o fator comum entre eles em evidência. Entenderam? Agora, tem uma outra maneira de eu fatorar esses polinômios. Olha só, esse daqui é por agrupamento. Olha esse polinômio aqui. A gente não consegue achar um fator comum. Aqui tem 3, 3. Aqui não tem 3, aqui não tem 3. Aqui tem x, aqui não tem x. Aqui tem A, aqui não tem A. Não consigo encontrar. Mas olha só, se eu pegar esses dois e pegar estes dois, vocês concordam que aqui tem 3 e aqui tem 3. Aqui tem A e aqui tem A. Então, vamos fazer em duas partes. Então, vamos lá. Nesse primeiro, 3 vamos colocar em evidência. O que tá sobrando? X mais. Aqui 3 tem aqui. O que tá sobrando? Y mais. Agora, vamos analisar o segundo. Vamos colocar o A em evidência, que é o fator comum, correto? O que sobrou? X. Mais, aqui no segundo, sobrou o Y. Agora, analisa comigo uma coisa. A gente tem 3 vezes x mais y e A vezes x mais y. Vocês concordam que o x mais y é fator comum nos dois? Então, vamos colocar ele em evidência agora. Então, estamos colocando x mais y em evidência. O que tá sobrando aqui? O 3. E o que tá sobrando aqui? O A. Essa é a nossa forma de agrupamento dos polinômios. Se eu fizer a distributiva aqui, x vezes 3, x vezes A, y vezes 3, y vezes A, eu vou encontrar exatamente esse polinômio. Assim só fica mais fácil de eu realizar as contas. Vamos fazer de novo, então, para ver se a gente entendeu? Qual que é o fator comum nos termos? Então, vamos analisar. Aqui tem xy, aqui tem xy, aqui não tem x. Aqui também não tem x. Então, vamos agrupar esses dois que a gente sabe que tem termos iguais e esses dois que a gente sabe que tem termos iguais. Qual que é o termo comum entre esses dois? O fator comum. Aqui tem x e aqui tem x. Aqui tem y quadrado e aqui também eu tenho y quadrado, vocês concordam? Porque isso daqui é a mesma coisa que eu escrever vezes y. Então, vamos lá. Então, o que tá sobrando aqui no primeiro? A gente vai colocar nosso fator comum, xy ao quadrado. O que sobrou aqui? Ó, vamos fazer xy quadrado dividido por xy quadrado. X dividido por x, 1, não preciso colocar. Y quadrado dividido por y quadrado, 1. Sobrou o que, então? 1. Mais. O que tá sobrando aqui? Olha aqui, x mais y quadrado, y. Tá sobrando só esse y, né? Porque esse daqui a gente colocou aqui fora. Então, y. Mais, e agora, qual que é o fator comum desses dois? O 3. O 3. 3 dividido por 3, 1. Sobrou 1. Cuidado que não sobra 0, é uma divisão. 3 dividido por 3 é 1, igual aqui, ó. Eu dividi isso daqui por isso daqui, sobrou 1. É como se eu tivesse aqui. Eu tenho x, y quadrado balas. Eu divido para x, y quadrado pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala, a mesma coisa. Eu tenho 3 balas, eu divido para 3 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala. Então, cuidado que não é sobra 0, tá? É 1.
Então, 3 dividido por 3, 1 mais... Aqui, o que tá sobrando aqui? Só o y, porque 3y dividido por 3, y. Veja só, a mesma coisa aconteceu. Os dois polinômios, os dois monômios têm o mesmo fator comum, 1 mais y. Vamos colocar ele em evidência, então? 1 mais y em evidência. O que tá sobrando aqui? X, y quadrado. E o que tá sobrando aqui? Mais 3. Cuidado com o sinal, gente. Sempre cuidado com os sinais, que eles são muito importantes e fazem toda a diferença. E agora, lembra nossas regrinhas do quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo e da subtração também? A gente pode fatorar, a gente olha para a cara desse polinômio e tenta ver se a gente consegue ver aquele padrão que a gente tinha estudado no começo da nossa aula. Então, vamos analisar aqui. Se fosse o produto notável, como é que era mesmo? Eu precisava de um termo ao quadrado, um primeiro termo ao quadrado. Eu tenho o a ao quadrado. Então, nosso termo seria o a. E eu tenho o 9 que eu posso escrever como um 3 quadrado, fazendo com que o nosso segundo termo seja 3. Então, se eu fosse fazer esse polinômio, primeiro um a mais 3 ao quadrado, como é que ia ficar? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 2 vezes 3, 6. Então, a ao quadrado mais 6a mais 9. Exatamente. Então, eu posso escrever este polinômio aqui como 1a mais 3 ao quadrado. A mesma forma, vamos ver aqui. Olha, temos esse termo aqui que tem um quadrado e esse termo aqui também. Então, vamos ver qual que pode ser o nosso primeiro termo? 9x quadrado. Lembra que eu tenho que tirar a raiz desse termo aqui também. Então, o nosso termo pode ser 3x, porque 3x elevado ao quadrado dá 9x quadrado. E o nosso segundo termo, y ao quadrado, vai ser y. Vamos ver se eu somar esses dois termos e elevar ao quadrado, eu encontro o nosso polinômio que a gente está querendo. Então, ó, o quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 3x quadrado vai ficar 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6. Aqui, x, y, mais y ao quadrado. É exatamente o polinômio que está escrito aqui. Então, esta daqui eu posso fatorar ele como um trinômio do quadrado perfeito. E ele vai ficar desta forma. E vamos fazer um último exemplo para a gente ver. Este termo aqui está ao quadrado e esse daqui também. Então, nosso primeiro termo, 4x quadrado, que o nosso primeiro termo vai ser o quê? 2x. E o nosso segundo termo, y ao quadrado, que vai ser y. Vamos fazer a soma desse polinômio, desses termos, para ver se a gente encontra o polinômio. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Primeiro ao quadrado, 4x quadrado, mais 2 vezes 2, 4xy, mais y ao quadrado. Ih, mas eu não tenho 4xy aqui. Então, ele não pode ser escrito dessa maneira. E vocês lembram lá na nossa regrinha que o segundo que a gente estudou, ele tinha um sinal de negativo. Aqui a gente nem tem um sinal de negativo, então não pode ser ele. Se não é esse e o outro, o terceiro que a gente tem, é o a mais b vezes a menos b, que é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Não teríamos esse termo do meio. Então, este polinômio, ele não pode ser escrito na forma fatorada
que a gente fez nesses dois outros exemplos acima. Bom, é isso, pessoal. Tentem fazer os exercícios do livro. Qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu tento ajudar vocês. Muito obrigada!